Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaíla, esse é o Juro Que Li, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre todos os livros que eu li nesse mês de janeiro. Não se esquece de já ir se inscrevendo no canal, deixando o like nesse vídeo, compartilhando para que mais gente possa chegar por aqui e conferindo todos os links que estão aqui embaixo na descrição. Entre eles está o meu de afiliado na Amazon, comprando qualquer coisa por esse link você ajuda muito o canal sem pagar nada mais por isso. Além, é claro, das minhas outras redes sociais onde você tem acesso a mais conteúdo literário. Então é isso, vamos lá começar esse vídeo. Antes de mais nada, algumas pessoas me perguntaram como é que eu organizo as minhas leituras. E eu sei que tem vários aplicativos que dá pra fazer isso de forma online, digitalmente, né, pelo computador e etc. Só que eu não gosto muito. Eu gosto de escrever porque isso me ajuda a memorizar. E antes eu tinha um caderninho pequenininho assim, onde eu só anotava as leituras, a nota que eu dei pra quantos anos era. E ficava muito desorganizado. Então esse ano eu resolvi fazer diferente. Eu comprei um caderno inteligente. Eu vou anotando dessa forma as minhas leituras do mês. Eu começo colocando o título do livro e do autor, a nota que eu dei pra ele, a classificação, depois eu coloco os personagens e os pontos importantes que eu acho que valem a pena ser mencionados. Depois eu vou colocar uma citação, também coloco a editora, é nacional ou internacional, se for internacional, de onde ele é, e se foi lido de forma física ou e-book. Eu acho que vai me ajudar demais e eu tô gostando muito de fazer dessa forma. Então eu termino o livro, eu escrevo no meu caderninho e tá sendo muito legal. Dito isso, vamos para as leituras. O primeiro livro que eu li esse ano foi Tudo é Rio, da Carla Madeira. Ele é um livro nacional publicado pela editora Record. E eu dei para Tudo é Rio 4,5 estrelas, mais um favoritado. E na minha opinião ele é para mais de 16 anos. Protagonistas desse livro vão ser a Dalva, o Venâncio e a Lucy. E eu já fiz resenha dele aqui no YouTube, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição também. É que eu dei 4,5, não 5, porque eu não gostei do final. Entendo o que a autora quis fazer, de verdade, faz sentido pra história, mas eu sou do time que não aceita. Então ele tem uma boa escrita, ele é fluido, ele é muito rápido de ler ao mesmo tempo que você quer ler devagar, porque o livro é muito impactante. Sério, que livro incrível, assim, super recomendo. E se você quiser saber mais sobre a história, vai dar uma olhadinha lá no vídeo da resenha depois que acabar esse aqui. O próximo livro é Bonnie, do Jeff Smith, que é um quadrinho. Esse aqui é o primeiro volume, são 3. E esse daqui também tem resenha no canal. Foi a primeira resenha que saiu no ano de 2024. E eu fiz resenha desse livro com a minha irmã. Ela leu o livro primeiro, leu em dezembro do ano passado. Eu li agora em janeiro. Ele é para mais de 10 anos e eu dei 5 estrelas e um favoritado. O livro ele é internacional, é lá dos Estados Unidos e é uma fantasia. Vai agradar o público adulto e as crianças porque é muito divertido. Passa muito rápido a história. Vai ter como protagonistas aí o Funny Bonnie, o Funny Bonnie e o Smile Bonnie. Que história boa, muito, muito legal. Fica aqui mais uma recomendação. Também estarei deixando o link da resenha aqui embaixo na descrição. O próximo livro é Andares, do Sávio Batista. Ele é um livro nacional, publicado aqui pela editora School. Eu esqueci de falar, mas Bonnie é publicado pela editora Todavia. No caso de Andares, tem resenha só lá no Instagram, então eu vou falar um pouco sobre a história dele por aqui. Ele vai ter 4 pontos de vista diferentes, que é a da Natália e da Larissa, 2 irmãs, do Matheus e do Joaquim. Vai ser uma distopia futurista em que a Terra, o ambiente comum que a gente conhece, não pode mais ser habitado. A gente não sabe o que aconteceu. O que nós sabemos é que a sociedade agora vive em andares. É como se fosse um prédio gigantesco, onde tem tudo o que a gente teria normalmente no nosso dia a dia atual. E é muito legal as críticas sociais que o Sávio traz. O universo que ele cria é muito legal. Eu dei pra ele 3 estrelas e pra mim ele é pra mais de 10 anos. E aí, por que eu só dei 3 estrelas? Porque eu acho que o livro, ele é muito curto. Se ele fosse um conto, tudo bem, ele ser curto e etc. Mas ele não é. Ele é realmente para ser um livro maior. Ele se torna muito curto pelo monte de personagem que ele tem. Não dá tempo você se apegar a algum deles. Tipo, quando você tá vendo o ponto de vista de uma pessoa, você tá ali, tipo, tô começando a entender, tô começando a querer gostar de você. Aí o ponto de vista muda já e você perde o fio do que aquela outra pessoa estava fazendo. É um livro que eu acho que vale a pena a leitura pelo universo que o autor criou.
não muito pelos personagens. Começando com os e-books. Esse daqui foi um dos livros mais impactantes que eu já li, assim, na minha vida, que é Casas Vazias, da Brenda Navarro. É um livro internacional de uma autora mexicana, e o livro se passa entre o México e a Espanha. Ele é publicado aqui no Brasil pela editora Dublinense, que foi o primeiro contato que eu tive com a editora, não conhecia e fiquei completamente encantada com o trabalho deles. Para Casas Vazias eu dei 4,5 estrelas e na minha opinião ele é para mais de 16 anos. Vai trazer como protagonistas duas mães e a gente consegue perceber quem tá narrando pelo nome que elas dão à criança. Uma vai chamar ele de Daniel e a outra de Leonel. Eu vou já explicar por que essa diferença. E porque, o nome que elas dão à criança. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a autora, ela é socióloga, então todas as críticas sociais que ela faz nesse livro tem um embasamento realmente, assim, dos estudos que ela já fez. E aí, do que é que se trata a história? A gente tem como protagonistas essas duas mulheres, como eu falei, e elas não têm nome. A primeira mulher tem um filho chamado Daniel, e ela nunca quis ser mãe. Ela, inclusive, traía o marido e achava que a criança, apesar dela nunca querer ser mãe, ela manter aquela criança, quando ela descobre que tá grávida, seria algo que poderia unir ela e o marido de novo, e ela poderia se livrar do amante e, quem sabe, consertar o casamento. Essa que é a irmã do marido dela, acaba sendo assassinada pelo próprio cônjuge. O cara vai preso e a filha deles dois, de 6 anos, acaba ficando lá sozinha. Os avós querem cuidar dela, mas o irmão acha que seria melhor levar ela para um ambiente melhor, então eles adotam a criança. E aí ela, que não queria nem ser mãe do bebê que ela estava carregando, ela se vê tendo que ser mãe de uma criança de 6 anos também. E aí o livro já começa no fatídico momento em que a gente descobre que o Daniel, que é o nome do bebezinho, ele já tem 3 anos quando isso acontece, é sequestrado em plena luz do dia, no meio de um parquinho, e ninguém viu. Corta para a outra narradora, que vai ser a mãe do Leonel. Na verdade, o Leonel é o Daniel. A mãe dele foi a mulher que sequestrou a criança. Ela queria tanto ser mãe e vivia num relacionamento extremamente abusivo com o namorado. Esse cara ficava o tempo todo enrolando ela e não vai dar certo. Ela toma uma medida desesperada, achando que com o Leonel, tendo um filho, eles dois poderiam ser mais felizes. Então ela realizaria o sonho de ser mãe. Então o livro vai se alternando entre esses dois pontos de vista. É um livro que traz muita crítica social sobre como a sociedade vê a mulher como obrigação de ter esse instinto materno. Nem sempre isso acontece. O livro ele é muito cruel, muito verdadeiro, e uma leitura, assim, muito impactante. É impossível você ler essa história e não sentir nada, não sentir dor e pena por essas duas mulheres, pela criança. Lá no meu Instagram eu fiz um post com os meus trechos favoritos do livro. Vão dar uma olhadinha lá também e assim vocês podem ter uma noção de quão impactante é a história. Próximo livro é Minha Nova Obsessão. Gente, que livro bom, que é Estranha Sally Diamond, da Liz Nugent. Ele é um suspense com toque de mistério, cara, incrível. Ele também é internacional, nesse caso ele é irlandês, se passa na Irlanda inclusive. É para mais de 16 anos e eu dei para ele 5 estrelas, mais um favoritado. O livro vai trazer como protagonista a Sally, que tem um bloqueio emocional e que leva tudo ao pé da letra. A gente não sabe muito bem o que ocasionou esse bloqueio na Sally, pelo menos não de início. É algo que vai sendo revelado aos poucos ao longo do livro. Algumas pessoas até acham que ela tá no espectro autista. O pai dela, que é psicoterapeuta, acho que não. Mas vamos lá, começa o livro com ele tendo morrido e ela se livrando do corpo, jogando ele no incinerador da família. O pai dela falava, tipo assim, quando eu morrer pode me jogar no lixo. E ela achava que ele tava falando a verdade, porque ela não consegue discernir o que é uma brincadeira que a pessoa tá fazendo, e o que a pessoa tá falando, tipo, não, é pra fazer isso. Ela olha pro corpo do pai e fala, é orgânico. Então, o que é orgânico, a gente joga no incinerador. Só que é um incinerador caseiro, obviamente não vai conseguir queimar tudo que nem, por exemplo, um crematório. E aí os vizinhos começam a sentir o cheiro ruim e tal, olhar, falar pra ela, e ela diz, é meu pai. A polícia, obviamente, bate na porta dela e até explicar que é porque ela achava que ele tava falando sério, etc. Gente, vira assim um debate
gigantesca, e todo mundo do pequeno vilarejo fica olhando pra ela meio torto, tipo, que mulher estranha. Tem notícia de jornal, todo mundo fica, meu Deus, querendo saber mais sobre a estranha Sally Diamond. A mãe dela, a Jean, ela já tinha falecido um tempo antes. A Sally sabe que o Tom e a Jean eram pais adotivos. E a Sally, ela não lembra nada da vida dela antes dos 7 anos. Fica esse mistério no livro de, tipo, por quê? Por que ela não lembra? Por que ela tem esse bloqueio emocional? O que é que aconteceu com o passado dela? E é isso que a gente vai descobrindo. A escrita é fluida, o final é diferente do que eu esperava. Não tô dizendo que foi um final ruim, só que eu realmente não esperava que a autora fosse seguir esse caminho, e eu achei muito corajoso da parte dela. E sem contar que eu fiquei completamente obcecada por esse livro. Eu devorei essa história, porque cada capítulo que terminava, eu ficava só mais um, só mais um. Eu preciso ler mais um pouquinho. Então, é um livro que eu super recomendo pra vocês. Ele é publicado aqui no Brasil pela editora Record. E que trabalho incrível. Eu tenho o e-book dele, mas eu quero muito o físico desse livro pra colocar na minha estante. O próximo livro também é um suspense, mistério, meio vibe livros da Agatha Christie, que é Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém, do Benjamin Stevenson. O livro, ele também é internacional, dessa vez ele é lá da Austrália. Eu dei pra ele 3,5 estrelas, ele é pra mais de 14 anos e é publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Vai trazer como protagonista o Ernie Cunningham, que é quem narra a história pra gente, e o restante da família dele. E aí a família Cunningham tá meio afastada depois de que o irmão do Ernie, o Michael, foi preso porque acabou assassinando uma pessoa. O irmão tá lá, foi preso, tá tendo julgamento, e o Ernie, ele não fala a favor do irmão, ele fala contra ele. Eles estão nesse hotel meio que de inverno e a família inteira tá reunida. Ninguém fala com o Ernie depois do que aconteceu, porque todo mundo acha que o errado foi ele de ter denunciado o irmão, não o irmão por ter cometido o crime. Só que uma morte acontece quando eles estão refugiados nesse hotel. A família Cunningham, eles não têm um histórico muito bom. Então, acontece um crime, já fica todo mundo tipo assim, ó, aquele pessoal ali é esquisito. Ainda mais que tá a família inteira reunida. Tem um policial no meio do negócio e o restante da polícia não consegue chegar. E a pessoa que morreu, ninguém conhece, ninguém sabe quem é esse ser humano. O Ernie, ele escreve livros ensinando a escrever mistério. Então, é ele quem acaba tendo que investigar o caso. E é muito legal porque cada parte do livro, ele é definido por um tópico de família diferente. Tipo assim, minha mãe, e aí tem uns capítulos contando mais um pouco sobre a mãe dele. Minha tia, e aí tem uns capítulos contando sobre a tia dele. E nisso vai alternando entre passado e presente, de uma forma em que você não fica confuso. A narração é muito divertida, tem uma boa construção de mistério e um plot twist muito bacana no final. O próximo livro é Uma Quedinha e Tanto, da Sarah Fidelis. Eu ouvi o audiobook desse livro lá no aplicativo do Esquilo, que ele é um livro nacional. A Sarah Fidelis é uma autora muito conhecida no nicho de romance. Eu dei pra ele 4 estrelas, é um livro curtinho, um conto, e vai trazer como protagonista a Pamela e o Diego. É um Friends to Lovers muito fofinho. Os dois, eles são melhores amigos há muito tempo. Apesar de deixar entender que eles sempre sentiram alguma coisa pelo outro, a Pamela, ela é meio tapada nesse negócio de amor. Ela não consegue identificar nem que ela tá apaixonada por alguém. Só que o que eu gosto muito do que a Sarah Fidelis traz é porque a partir do momento que ela percebe que ama o Diego, ela não enrola. Então eles realmente começam a tentar um relacionamento. E eu acho isso muito legal. Porque, não aconteceu antes porque ela não percebia que amava ele. E quando isso acontece, eles ficam juntos. Eu acho muito legal a forma como a Sarah Fidelis trabalha o relacionamento dos dois. Sem contar que a amizade deles é a coisa mais linda. Então, é um livro que fica aqui a recomendação, principalmente se você tá querendo uma leitura leve pra passar o tempo, sabe? Muito gostosinho. O próximo livro é Iron Flame, da Rebecca Yarros. Ainda não foi lançado no Brasil, então não tem nenhuma editora por aqui. Não sei qual editora publica ele lá fora. Eu sei que ele é a continuação de Fourth Wing, Quarta Asa, que está sendo publicada pela editora Planeta, tá em pré-venda e vai ter lançamento em março, se eu não me engano. Eu amo o primeiro, tipo, muito. Tem resenha aqui no canal, já recomendei pra muita gente, já falei várias vezes como é uma fantasia muito divertida, tem romance, tem a pegada Enemies to Lovers, é incrível. O primeiro livro é tudo pra mim. O segundo livro foi uma grande decepção, tem vlog de leitura.
cujo link também estarei deixando aqui embaixo na descrição. Foi o último vídeo que saiu. Eu dei pra ele 2,5 estrelas pelo tamanho da decepção que eu tive, e ele é pra mais de 18 anos. O livro vai trazer os mesmos personagens do primeiro, por que eu não gostei? Ele é muito repetitivo. O romance que funciona super bem no primeiro livro não funciona aqui, porque a autora fica repetindo a mesma cena várias e várias vezes. É cansativo, a história parece que eu tô lendo a mesma coisa o tempo inteiro. Quando muda alguma coisinha e fica mais interessante, você pensa, agora vai. Não vai, ele volta pra trás de novo. E o final não condiz com o que o personagem faria, na minha opinião. É extremamente, assim, fora de lógica do personagem que ela passou 2 livros apresentando pra gente. Então o final é ruim. E aí, eu não gostei da história. Nota é uma coisa muito pessoal. Às vezes eu dou nota pra um livro, tipo assim, gente, favoritado, melhor livro da minha vida, e você vai ler e não gosta. E tá tudo bem. No caso de Iron Flame é a mesma coisa. Talvez você leia e goste. No meu caso, eu não gostei. Eu ia dar 3 estrelas. Eu resolvi dar 2,5 pelo simples fato de que eu tive uma decepção muito grande lendo. Pra mim, a nota não é só o conteúdo do livro, é sobre a experiência que você tem quando tá lendo ele. E nesse caso, minha experiência foi muito ruim. Então eu não acho que ele mereça 3 estrelas. Por isso vai ficar só com 2,5. Mais uma fantasia com romance com Slow Burn, Sangue Cruel, da Olivia Winterstein e da Kate Hales. Iron Flame é internacional lá dos Estados Unidos e Sangue Cruel também. Ele é publicado aqui no Brasil pela editora DL Books. O livro ele é para mais de 16 anos e eu dei 4 estrelas. Nesse caso aqui, o universo da fantasia é muito legal. Nós vamos ter como protagonistas o Slate e a Candace. O Slate, ele é um bandido, ele rouba mesmo das pessoas, ele fez a fortuna dele através disso e ele cresceu em lares adotivos. Ele não sabe nada dos pais dele, do passado, nada. Ele já adulto recebe uma carta do tal de Rainier de Morel, que é o reitor de uma universidade de Broome, que fica na França. A cidade é fictícia, mas fica na França. Diz que o Slate, na verdade o nome dele é Remy, sim, que nem lá o Ratatouille. E ele tem uma vaga na universidade da cidade, assim como a herança que os pais deixaram pra ele. E o Slate fica, se eu tenho essa herança o tempo todo, se esse cara sabia onde me encontrar, por que eu só tô vendo isso agora? Pontos muito importantes, vamos lá. O Slate acaba indo pra Broome mesmo sem querer, e ele chega lá e ele só tá, tipo, muito revoltado com a cidade inteira. A cidade tem uma vibe meio mística. Ele tem raiva do de Morel por ter escondido tudo isso dele, etc. E ele acaba invadindo uma cripta, que tem lá o nome do cara. Beleza. E rouba um anel que tava em um dos caixões. E coloca no dedo um anel com uma pedra vermelha gigantesca. Ele pensa, nossa, isso aqui deve valer muito dinheiro. E melhor ainda vai fazer raiva o cara. A Cadence é filha do Rainier. Tudo bom? Ela é filha do cara que o Slate odeia. Enfim, o Slate tá com esse anel. A gente descobre futuramente que se chama Pedra de Sangue. Não só isso, mas descobrimos que magia é sim real, ou pelo menos já foi um dia. Para ela voltar a estar presente na cidade de Broome, eles precisam reunir 4 folhinhas do Quarterfoil. Cada folhinha vai pertencer a um membro da família original, assim como ela vai estar ligada a algum elemento. Eles têm até a lua nova para reunir essas folhas, e o que acontece se eles não conseguirem reunir até esse momento? O Slate morre, porque a pedra que ele botou no dedo é amaldiçoada. A fantasia que as autoras criaram é muito legal, o universo é realmente sim, incrível, e eu tô louca pra ler a continuação. O próximo livro também foi um audiobook que eu ouvi lá na Esquilo, que foi O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Se eu não me engano, era da edição da Novo Século. Ele é um livro nacional, nordestino, e eu acho que O Alto da Compadecida dispensa explicações da história, todo mundo já ouviu falar e conhece. Realmente, sim, um patrimônio cultural brasileiro. Mas, apesar de tudo, eu nunca tinha lido o livro, o roteiro original da peça de teatro. Eu sempre conheci só o filme. Então, foi muito legal ter essa outra experiência. Eu dei pra ele 5 estrelas, mais um favoritado. É o meu filme nacional preferido. Eu amo, eu sei as salas decoradas. E o livro se tornou um dos meus favoritos também. Ele é para mais de 12 anos e é o roteiro de uma peça de teatro que o Ariano Suassuna criou. Assim como no filme a gente tem sátira social, é muito divertido, muito engraçado. Eu percebi que o filme é uma excelente adaptação literária. Eu amo essa história, eu amo esses personagens, eu sou completamente encantada, apaixonada por todos eles. E fica aqui minha recomendação do filme, do livro.
É incrível. Eu acho que praticamente todo mundo já deve ter assistido. E se não assistiu, não conhece também a obra do Ariano Suassuna, vão lá conhecer, porque é muito, muito legal. Você não vai se arrepender. Próximo livro é Masked Guy, da F. Fortunato, que eu dei 4,5 estrelas, mais um favoritado. Ele é um livro nacional para mais de 18 anos e é um dark romance, que não é exatamente o tipo de livro que eu costumo ler. Mas eu gosto muito da autora, então fui ler esse livro e não me decepcionou. Eu amo a escrita da Fortunato, trabalha muito bem os personagens dela, os romances que ela vai construindo. Não é algo imediatista, é realmente, assim, uma construção que você vai vendo. Eu sou completamente, assim, encantada por esses personagens que ela cria. Ela sabe desenvolver muito bem, você percebe que ela conhece os próprios personagens, então as coisas que eles fazem, deixam de fazer, fazem muito sentido. Os protagonistas desse livro vão ser o Peter e o Dean, e o Dean faz parte dos Hunters, que é uma organização de 4 pessoas, cujos codinomes são Shadow, Zero, Monster e Masked Guy, que é o próprio Dean. Os Hunters são hackers, só que eles roubam de pessoas muito grandes, muito poderosas, que fizeram algum mal para a sociedade e acabam meio que fazendo doações com esse dinheiro, não só pegando para eles. São personagens de moral completamente duvidosa, mas que quando você conhece um pouquinho é impossível não se apaixonar. O Dean, ele é um stalker e ele vai ser um stalker do Peter. Eu gosto muito da forma como ela escreveu o livro, então fica aqui essa recomendação para vocês se você gosta do gênero. E aí, o último livro que eu li foi Good Omens, do Terry Pratchett e do Neil Gaiman. Good Omens tem uma série lá na Amazon Prime que é baseada nesse livro aqui. E eu conheci a série primeiro para depois ler o livro. O livro ele é muito legal, vai trazer vários núcleos diferentes, mas é basicamente o apocalipse tá acontecendo e tem algumas pessoas tentando impedir que isso aconteça. Esse livro, ele é muito divertido. O Apocalipse nunca foi tão engraçado. É muito legal ver como a escrita do Terry e do Neil Gaiman se complementam a ponto de que você não consegue discernir quem escreveu o quê. Parece que realmente foi uma pessoa só. E é muito legal ver a forma como os dois trabalham super bem juntos. Eu dei 4,5 estrelas pro livro, pra mim ele é pra mais de 14 anos. É um livro divertido, é excelente pra passar o tempo, é uma leitura muito legal e que eu tenho certeza que eu vou ler mais vezes. Tem tudo pra se tornar, assim, um dos meus livros de cabeceira. Ele me cativou muito. Eu amo a escrita do Neil Gaiman, nunca tinha conhecido a do Terry, então foi meu primeiro contato com a escrita dele, uma história que ele criou. E que livro incrível! Eu só deixo aqui minha recomendação pra vocês, tanto do livro quanto da série. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e compartilha para que mais gente possa chegar por aqui. Confere também todos os links que estão aqui embaixo na descrição. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!